sempre. Feliz dia, Riso! Feliz dia, feliz dia. Bom, meus amores, olha lá a camisa do cara poderosa aí. Olha só, o Sandro está aqui hoje numa condição especialíssima. Ele foi provocado pelo último Saber do Riso e ele pediu a palavra. Cara, na verdade, isso para mim está sendo uma alegria, porque eu acredito que o Sandro vai colocar pode ser que dure o tempo do tempo do Saber do Riso todo, ou não. E se ele tiver disponibilidade, eu gostaria de estender a coisa para uma roda de conversa, para a gente conversar sobre vários assuntos que eu, pelo menos, tenho uma demanda. Conversar com o Sandro é uma oportunidade. Então, é verdade, porque a gente assiste o Sandro. Agora, conversar, bater papo, discutir o que a gente pensa sobre yoga do riso, não é sempre que a gente tem disponível. Então, como ele está aqui entre pessoas que ele já conhece e num número não tão grande, vamos ver se a gente aproveita para isso. Mas, resumindo, isso foi decorrente da fala do último Saber do Riso, que, novamente, mais uma vez, a única vez que eu participei de uma semana do riso foi falando disso, discutindo a questão da teoria e da prática. O Sandro não chegou a assistir o vídeo todo, mas eu falei que a gente fica sem saber exatamente qual a dimensão do yoga do riso no mundo e os rumos que estão sendo tomados. E é por conta desses rumos a minha sempre preocupação de equilibrar teoria e prática. Como eu não sei se os atuais cursos do Sandro, porque eu já percebi que ele faz uma atualização, ele insere conteúdos, ele coloca novas reuniões que ele sempre faz nos cursos. Eu não sei se ele agora está equilibrando essa questão de teoria e prática. Não é aumentar a teoria. A minha proposta é que seja reforçado a necessidade de se estudar, de não ficar restrito ao que o curso apresenta. Mas, em suma, eu vou passar a palavra para o Sandro, porque eu quero que ele traga para a gente o que ele percebeu da minha fala do Saber do Riso anterior, por que ele pediu a palavra e colocar a posição dele sobre esse assunto, que para mim é caro. É um tema que eu acho extremamente importante. E aí, depois, se a gente quiser, eu repito por que eu acho importante o equilíbrio entre o saber e a prática. Vai lá, Sandra, é contigo, parceiro. Eu quero, antes de mais nada, eu quero pedir para ser co-anfitrião da sala também, que eu quero gravar, porque depois, se sair uma fala interessante, eu posto lá no Instagram, que é para quem não estava aqui também. De vez em quando vai ter grito de criança na minha fala. E na minha boca também. Já estou anfitrião? Não. Espera aí que eu mutei você em vez de... Volta aí, volta aí. Tu já é anfitrião agora. E agora tu arranca isso. Boa. Boa, obrigado, obrigado. Gente, gratidão, 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 Will, gratidão a vocês todos. A primeira coisa da fala da última reunião que me tocou foi quando o Will disse assim, o Sandro apoiou o Saber do Riso e tal, mas
precisa apoiar mais. Teve alguma fala mais ou menos assim. E eu estava já há algum tempo sem participar dos eventos do Yoga do Riso. Isso foi o que me doeu, porque eu estava com saudade disso. Tem sido dias muito doidos, né? Muito desafiadores. A gente está indo para Portugal, esse ano a gente vai passar em Portugal mesmo. Tudo em busca da saúde mental da Gabi. E é doído, né? Eu lembro de um filme de A Lista de Schindler. Tem uma fala que a esposa dele fala assim: cura a família, era um médico, né? Cura a cidade inteira e não cura a família. E eu fiquei pensando nisso. Eu falei, não, nesse momento eu vou fazer o que for preciso para a Gabi. E foi doído, porque eu fico mais distante, né? Mesmo que eu já estava trabalhando só online, toda 3 horas de diferença, fica um negócio esquisito. Mas eu fui fazer isso por Gabi e por mim também, porque a saúde dela é a minha saúde. Então, mas enfim, o que mais me tocou foi isso. Foi, poxa, como é que o Will não sabe que eu apoio o saber do riso, né? Como é que isso não está escancarado? Isso me tocou. Mas eu também precisava cuidar da minha saúde mental e eu precisava de um tempinho assim, principalmente afastado da rede social, né, gente? Principalmente afastado daqui. Isso aqui, eu nunca me adaptei a uma rotina saudável com isso aqui, desde que eu comecei a trabalhar na internet. Então, eu precisava desse tempo, assim, postando pouca coisa. O Will falou assim, Sandro, você ainda não deu Feliz Ano Novo para sua família do riso. Ai, aquilo me doeu, porque eu sabia que eu não tinha andado aí. Mas eu ainda não tinha tido estabilidade para entrar na internet de novo e colocar minha cara. Mas pronto, agora já estou num momento muito mais saudável em termos de internet. E aí assisti um pedaço da reunião e voltou esse tema da dicotomia teoria e prática. Eu não escutava essa palavra dicotomia desde a faculdade de Direito. E é interessante a gente falar sobre essas coisas, porque tem muitas coisas dicotômicas nesse mundo. Deixa eu pedir só para desligar os microfones, que toda hora corta aqui para mim. Não sei se está cortando para... Minha internet aqui também não é muito boa. Mas, ó, gente, quando eu via o pedaço da reunião, eu não vi todo, eu fui passando assim, ó, tum, 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 tum. E aí eu escrevi um texto para falar para vocês, para mandar no grupo. Mas depois eu falei, poxa, mas eu vou aproveitar esse chamado como um chamado para eu voltar a ver vocês aqui ao vivo e conversar. Então eu não mandei o texto, mas eu fiquei cheio de coisa na cabeça para falar. É o seguinte, teve uma hora que o Will falou assim, a posição do Sandro sobre isso não está clara. Aí eu falei, então vamos lá, vamos deixar a minha posição sobre isso clara. O que eu acho, pessoal? Na verdade é o seguinte, é óbvio que eu sou a favor do saber do riso. É óbvio, no meu coração é óbvio. E eu agora percebi que precisa ser mais óbvio, né, para as pessoas, para todo mundo saber como eu, no meu coração, apoio esse movimento. Aliás, o movimento do saber do riso, para mim, é um dos mais bonitos que acontece no Yoga do Riso. Eu já falei para o Will, eu nunca consegui fazer um encontro, eu nunca consegui dar continuidade a nenhum compromisso semanal do Yoga do Riso. Nem as minhas aulas no curso básico, nem os encontros do líder, nem as lives no Instagram, nem a meditação da terça-feira de manhã. Eu nunca consegui manter a consistência de um evento toda semana. E o Saber do Riso acontece já há mais de 100 encontros, né, se eu não me engano. É uma coisa absurda, é incrível. E para mim é um movimento lindo. Agora, e eu também não sei, eu preciso, antes de começar a falar, eu não sei se eu peguei o cerne da conversa inteiro, já que eu não assisti o encontro passado inteiro. Então, pode ser que eu fale besteira. Já vou fazendo minha desculpa antecipada. Mas, em linhas gerais, é o seguinte, a minha opinião sobre a importância da teoria e da prática no Yoga do Riso, essa dicotomia, ela não é uma opinião pessoal. A minha opinião é só a reprodução do que me foi falado pelo Dr. Madan Kataria. Simples. A partir daí, eu posso fazer minhas próprias conclusões. Mas o meu standard, o meu padrão, ele vem do Dr. Madan Kataria. Eu conversei com ele e perguntei, doutor, o senhor recomenda outras fontes para eu estudar o FIS, outros livros, e etc, etc? E ele me respondeu, não, nós não somos cientistas do riso. Ele me falou essa palavra, eu não sou o maior conhecedor do riso. Ele falou, mas provavelmente eu sou uma das pessoas que mais ri no mundo. Nós somos, sobretudo, praticantes de yoga do riso, praticantes do riso, e não teóricos do riso. A partir daí, e eu sempre pergunto ao mestre o que eu tenho que fazer, né? Quando eu virei embaixador do riso, eu perguntei, doutor, o que eu tenho que fazer agora, que eu sou embaixador do riso?
Você quer que eu organize alguma coisa administrativamente? Quer que eu... Ele falou, não, agora eu quero que você dê risada todos os dias, todos os táxis que você pegar, eu quero que você dê risada, caixa de supermercado, eu quero que você dê risada, quero que você faça uma sessão voluntária por semana. Ele só me falou sobre isso, de espalhar risada. Quando eu me tornei Master Trainer, eu sabia que existia Universidade do Riso na Espanha, Universidade do Riso em Portugal. Quando eu me tornei Master, eu perguntei, doutor, e agora como Master? O que eu tenho que fazer? Ele falou, agora você ri até quando estiver dormindo. Então, sempre que eu pergunto qualquer coisa para o doutor Kataria sobre essas questões, ele me retorna com mais riso, mais riso, mais riso, mais riso. Ele não mandou estabelecer a universidade, aliás, ele disse que estabelecer a Universidade do Riso dava uma confusão ao redor do mundo, porque se você for olhar o que é a Universidade do Riso, é uma pessoa só, é um Master Trainer, não tem nenhuma estrutura, de fato, de aprovação de instituição de ensino, nada disso. Enfim, aí... A minha opinião sobre a importância da teoria dentro do yoga do riso veio do Dr. Kataria. Olha, nós fundamentalmente não precisamos ou não necessitamos desse estudo. O que nós precisamos é do riso na prática, é rir e fazer os outros rir. E aí, a partir daí, ele só me disse isso, a partir daí eu comecei a tirar as minhas conclusões com os meus outros conhecimentos de yoga, minhas outras vivências de yoga. E aí, no Saber do Rio, na Semana do Riso, o Will trouxe essa questão e eu trouxe um ponto. Um ponto foi, gente, o yoga do riso é feito para qualquer pessoa rir sem motivo. E aí, lá naquela Semana do Riso, eu falei, como é que seria se o yoga do riso necessitasse de uma gama de estudo aprofundado? Como é que ficaria, por exemplo, a liderança do riso do Primo Cláudio? O Primo Cláudio não poderia ser líder do riso, porque ele, até hoje, não consegue explicar os 5 pontos do yoga do riso, ou os benefícios do riso. Ele não faz ideia de quem é Bergson, de quem é Will Fry, ele não vai saber quem são, o Norman Cousins, ele não sabe essas coisas. Mas alguém vai questionar o yoguismo do riso do Primo Cláudio, a autoridade do riso do Primo Cláudio é muito complicado. O homem ri todos os dias, há quase 1000 dias, lidera 2 sessões por dia nas redes sociais, lidera sessões presenciais, e ele tem uma deficiência mental. Para ele, a parte intelectual seria não só desafiadora, como eu tristemente digo, seria impossível. Seria impossível para o Primo Cláudio. Mas ele consegue tanto praticar o riso em níveis profundos, inclusive com melhoras notadas pelo médico e tal, e também consegue conduzir práticas em níveis eficientes. Eu fui fazer uma sessão na escola dele para pessoas com deficiência, eu fui fazer uma sessão lá e os meninos todos já sabiam os exercícios. O Primo Cláudio ensinou para ele. Percebe? Uma pessoa completamente analfabeta. Como é que essa pessoa vai ela consegue praticar yoga do riso. Ela consegue. Uma pessoa que não sabe ler, uma pessoa que me ouviria falar aqui e acharia minhas palavras complexas, porque eu falei dicotomia, porque eu falei soberania. Essa pessoa, mesmo analfabeta, mesmo com nível intelectual muito baixo, ela consegue praticar yoga do riso e ela consegue ensinar yoga do riso. Percebe? Isso aí já são conclusões minhas. Porque a pessoa, mesmo sem saber nada intelectualmente, ela consegue rir perfeitamente. Agora, a pessoa pode ser a maior teórica do riso do mundo. Se ela não ri na prática, a prática do yoga do riso dela está comprometida. Então, você tem... Eu não sei se o William Fry dava muita risada, eu não sei se o Henry Bergson dava risada, sinceramente. E se eu for falar com ele sobre os insights do riso, etc., talvez ele não saiba me dizer. Ele vai me explicar as 3 origens do riso, que a gente ri quando existe uma reprodução mecânica de um ato da vida, ou quando a gente está nervoso, tal. Mas e aí? Me conta aí, quais insights, quais vivências você teve, quais as experiências que você teve de rir, de chorar, de rir com as pessoas? Ele vai dizer, talvez ele diga, não sei, mas talvez ele diga, não, eu não chorei de rir com muita gente, não. Esse tempo eu estava sentado estudando o riso. Então, assim, o estudo, é lógico que o estudo tem a sua importância, eu vou chegar lá e é por isso que eu apoio o movimento do estudo. Mas, depois da minha conversa com o Dr. Kataria, a minha conclusão é, a gente pode estudar o riso, a gente pode estudar, quem gosta, quem tem esse afã, eu mesmo gosto, eu leio, eu estudo, quem gosta de estudar
o yoga do riso, não existe nenhuma vedação, nenhuma proibição ao estudo do riso. Ele pode fazer parte da sua jornada do riso. O que eu tenho defendido, e talvez seja aí que surge a dicotomia, eu não quero que a gente estabeleça uma necessidade de outros estudos aprofundados sobre o riso, além do que tem no Manual de Líder de Yoga do Riso. Por quê? Porque a partir daí a gente vai colocar mais barreiras de entrada no Yoga do Riso. Estudar o Manual de Líderes já seleciona. De certa forma, já seleciona. A pessoa tem que vir fazer um curso, etc. Se a gente disser que, além do Manual de Líderes, além da prática dos 40 dias e etc., etc., a pessoa tem que ler Bergson, tem que ler aquele outro... Esqueci o nome agora. Tem que ler livros, aquela lista de teóricos que o William colocou. Já pensou se a pessoa precisa daquilo tudo para ser líder? Não. E eu acho que todo mundo aqui vai concordar comigo. A gente não pode colocar uma lista gigantesca de requisitos para a pessoa se tornar líder de yoga do Riso. Até porque a gente sabe que uma pessoa com deficiência ou analfabeto também poderia ser líder de yoga do Riso. Aliás, a gente estimula que seja. Então, isso tudo, e aí já vai agora é Sandro falando sobre o yoga de forma geral, porque teve uma hora, não fez tudo não por causa da luz, pai, obrigado. O Will falou assim, yoga é união. Yoga é união. Então, o yoga é a união da teoria e da prática. Sim, mas calma, presta atenção. No yoga tradicional, por exemplo, lá quando a gente volta para Patanjali, que ele vai dividir os 5 ramos do yoga, a gente tem o Jnana Yoga. Jnana Yoga. Jnana é esse símbolo aqui. Ó. Jnana Mudra, né? Que é quando, por exemplo, o dedo grande se curva em direção ao dedo pequeno. O Jnana é o Mudra da humildade. Tem a ver justamente com o conhecimento, né? Com a sabedoria. A sabedoria vem, sobretudo, de uma humildade, de dizer que eu não sei, né? O Jnana Yoga é o yoga do conhecimento, é o yoga da sabedoria. Tem tudo a ver com o que a gente faz aqui, no que vocês fazem aqui no Saber do Riso. Honestamente, me posicionar. Aí, o que acontece? O Jnana Yoga é um caminho para a iluminação, de acordo com o Patanjali e de acordo com a prática dos yogis mais antigos. O Jnana Yoga, ou seja, de acordo com o Jnana Yoga, nós conseguimos ascender a uma consciência elevada através do conhecimento, através da mente, através do intelecto. É uma linha, por exemplo, que é diferente do Hatha Yoga. O que é o Hatha Yoga? O Hatha Yoga é o caminho para a elevação, o caminho da iluminação através das sensações do corpo, através das posturas, da respiração e, sobretudo, da meditação. Hatha Yoga. É um outro caminho que também leva à iluminação. No Karma Yoga, a gente vai buscar a iluminação através do serviço desinteressado. São outros caminhos. No Yoga do Riso, qual é o caminho? No Yoga do Riso, o caminho para a nossa elevação, para a nossa consciência. Quem responder outra coisa, sinceramente, aí a gente vai finalmente entrar em discordância. O caminho é o riso. O caminho para a elevação que o Yoga do Riso propõe é o riso. Riso com respiração, evidentemente. Mas é o riso. E isso, para mim, é muito simples. Agora, se no caminho para Ô, mãe, fecha aí. Se no caminho para a elevação, através do Hatha Yoga, a pessoa sente vontade de estudar, tudo bem, vai estudar. Se no caminho para a elevação, a partir do conhecimento, a pessoa sente vontade de alongar, de meditar, tudo bem, porque aí você vai montar a sua prática integral, que é sua. O que eu não recomendo, sinceramente, e me posiciono contra, é você querer praticar Hatha Yoga e dizer assim, não, mas o Hatha Yoga só funciona com o karma. Aí eu vou ter que me posicionar contra, por quê? Porque eu não consigo, como discípulo de Patanjali, dos meus mestres de yoga, eu não consigo discordar do caminho que foi estabelecido ali. Aí vem uma posição que talvez para alguns seja covarde, mas é uma posição de discípulo. Quando eu comecei a fazer yoga, meu primeiro professor me disse assim, existe uma tentação muito grande de quem faz yoga de montar o seu método. Não sei se vocês já viram, mas toda hora na internet surgem métodos de yoga da pessoa. Então, por exemplo, Mestre De Rose, o pai do nosso André De Rose, ele criou o método De Rose. Aí depois vem o não sei quem cria, o yoga de não sei quem, yoga de não sei quem, yoga de não sei quem. E o grande desafio para o ego, quando a gente entra no yoga, é seguir um método. O nosso ego fica desafiado. Não, eu quero criar o meu, porque eu gosto assim.
Não tem problema. Você vai criar a sua integralidade. Eu, por exemplo, imagino que o William, aqui do Saber do Riso, necessita do estudo para a sua caminhada do yoga do riso. Eu concebo isso, respeito isso e está tudo certo. Nunca vou criticar o Will. Ah, Will, você estuda demais. Jamais. Estude à vontade. Porque na integralidade da prática do William, o estudo é importante. Se você for olhar o primo Cláudio, que para mim é outro praticante de yoga do riso admirável, na verdade é um dos meus mestres, o primo Cláudio, a quantidade de estudo do primo Cláudio que ele necessita para praticar o riso é mínima. Percebe? E ele segue do caminho. Eu já estou me alongando muito, mas eu acho que daqui a pouco termina. Então, o que é que acontece? O caminho do yoga do riso é pelo riso. Pronto, simples. Agora, se alguém quer estudar, estuda bastante, não tem problema. Do mesmo jeito que alguém pode falar assim, ah, Sandro, para mim o yoga do riso só funciona com dança. Ok, vá dançar. Tá tudo certo. Ah, Sandro, eu preciso, na minha prática de yoga do riso, aprofundar a respiração e fazer pranayamas mais complexos. Vai lá, faz. Qual é o problema? Sabe qual é o problema? Na minha opinião, é essa pessoa voltar aqui para o yoga do riso e dizer assim, ah, não, só funciona se respirar da forma que eu fui lá respirar. Percebe, Vera? Ou a pessoa voltar e falar assim, não, o yoga do riso só vai funcionar se dançar tantas vezes por dia. Fez sentido para você dançar? Vai dançar, não tem problema. Fez sentido? Agora, quando a gente volta e fala assim, ó, o yoga do riso só funciona se tiver uma quantidade de estudo tal e tal, aí você está querendo vir inovar o método de acordo com a percepção que você teve, que nem é unitária. O primo Cláudio, por exemplo, vai olhar e falar, não precisa estudar tanto. O doutor Kataria vai dizer, não precisa estudar tanto. Percebe? Não é ser contra o estudo, é ser contra a gente querer impor mais elementos sine qua non, ou seja, sem os quais não seria yoga do riso. A gente querer impor, robustecer o yoga do riso de modo que ele se torne cada vez mais menos acessível. Esse que é o único problema. É dizer, o yoga do riso precisa disso. É uma coisa que é uma dor que eu tenho em relação ao saber do riso, é que muitas vezes algumas pessoas falam aqui, eu vejo algumas gravações, e algumas pessoas falam assim, tem que isso, tem que ter isso, tem que fazer dessa forma. Assim não é, isso não é, isso é, definindo coisas. Eu já tive, por exemplo, alunas, na verdade, que vieram falar comigo e falaram assim, Sandra, eu fui para o saber do riso e me assustei, porque eu achei que o yoga do riso era uma coisa tão leve, tão simples, e quando eu cheguei lá, parecia tudo tão complexo, eu tinha que ter tantos requisitos que eu achei que eu não fazia mais yoga do riso. Percebe? Por causa desse tem que ser assim, senão não é. Ah, se não fizer isso, não é yoga do riso. Calma, gente. Calma. O yoga do riso é, sobretudo, um método simples. E ele foi criado para ser simples. A nossa missão é chegar no mundo inteiro. De jeito nenhum a gente pode chegar só para os yogis profundos. De jeito nenhum a gente pode chegar só para os estudiosos profundos. Não precisa. A pessoa só precisa rir e respirar. E há pessoas que nem precisam rir, só precisam sorrir. O Dr. Kataria já falou sobre isso. Pode rir na mente, com a boca fechada. Então, a minha defesa ferrenha é, primeiro, para manter a originalidade do método. Se quiser inovar o método, aí nós temos um mestre vivo. Conversa com o Dr. Kataria. Para mim, como discípulo, é muito fácil conceber que ele vai ter uma resposta para mim. Todas as vezes que eu questionei o Dr. Kataria, ele teve uma resposta. Todas as vezes, nunca me deixou na mão. Então, está incomodado com alguma coisa? Pergunta ao mestre. Ah, eu não tenho contato com o mestre. Pergunta para mim, eu pergunto para o mestre. E eu prometo que eu vou levar a sua pergunta original e trazer a resposta original. Esse é o meu trabalho no Yoga do Riso. Veja, eu gostaria muito que toda a família do Yoga do Riso, por exemplo, o meu ego, meu posicionamento pessoal é que todo mundo tivesse um estudo de consciência social. Eu gostaria muito que a gente trabalhasse dentro da formação, que a gente trabalhasse questões de gênero, de raça, de orientação sexual, de feminismo. Eu gostaria muito. É o meu posicionamento político-social, é o que eu vivo na minha vida. Mas o método não tem isso. Então, o Will falou agora, Sandro está sempre atualizando as formações. Negativo, desculpa. Minha formação do mês passado e 2 anos atrás é a mesma, porque o Dr. Kataria me dá uma agenda. Ele me dá uma agenda pronta.
Eu posso trazer um exemplo novo, porque eu estou sempre trabalhando, mas eu sigo uma agenda. Eu acho muito engraçado, é muito curioso que algumas pessoas falam assim: ah, Sandra, eu fiz a sua formação e fiz a formação de não sei quem. Foi tão diferente. Eu fico me perguntando, como é que pode ser tão diferente? Se a gente tem uma agenda. Pode ser diferente do jeito de falar, pode ser diferente do slide, pode ser... Mas o conteúdo há de ser o mesmo. É assim que o yoga do riso está se difundindo pelo mundo. Você vai nos Estados Unidos e a pessoa está dizendo yoga, Laughter Yoga is a unique concept. O yoga do riso é um conceito único e vai. Tarará, tarará, tarará. É assim que a gente chega no mundo todo. É assim que a gente está espalhando. Se cada pessoa, com aquela necessidade do ego que eu falei, se cada pessoa quer colocar o seu ponto, aí o yoga do riso perde a unidade. Nesse caso, eu recomendo que você crie um método para você. Porque manter a originalidade do método é como se fosse... O yoga do riso é tão sagrado, como diz o Paulo Bardal, que se cada pessoa quer pintar um pouquinho de você naquela imagem ali, naquela coisinha, aquilo se perde. Você pode tranquilamente inovar. Em todos os meus cursos eu digo, inove, faça diferente, coloque dança, coloque brincadeira, coloque suas terapias, mas saiba que ali é você inovando. Deixa o método aqui original. Então, por exemplo, se o William tem a necessidade de colocar mais estudo no yoga do riso, outras fontes, outros autores, coloque no seu, faça o saber do riso. Agora, exigir que todo mundo, para se tornar líder, tem que passar por esses requisitos novos, aí para mim já entra num processo mais problemático. Então, assim, se um estudo teórico pode ajudar a sua caminhada, vai com tudo. Estou aqui para te apoiar, para te incentivar, posso recomendar leituras, não vou ter tantas para recomendar, mas posso recomendar leituras. Agora, se respirações profundas podem te ajudar, vai com fé. Se mantras ou relaxamentos especiais podem te ajudar, vai com fé, estou aqui para ajudar no que eu puder. Mas não venha dizer que o simples não é yoga do riso, porque isso é o yoga do riso. O Dr. Kataria me disse assim, se eu precisasse explicar o yoga do riso sem palavras, eu faria exatamente isso. Mentira, ele fez assim. O yoga do riso, na sua essência, é isso aqui. E isso aqui, se você for olhar mundo afora, é acessível a quase todas as pessoas. É assim que a missão da paz mundial deve ser cumprida, né? Provavelmente vai ser cumprida. Então, assim, no método do Dr. Kataria, que é... Peraí que volta a imagem. No método do Dr. Kataria, que é o único que eu sigo e que é sobre o único que eu falo, tá? Eu não estou falando sobre nada além disso. No método do yoga do riso do Dr. Kataria, o negócio é rir e respirar. Tá? Agora, já disse, eu tenho um monte de outras experiências que eu também acoplo ao meu yoga do riso, a minha prática pessoal. Então, eu sou vegano, eu sou crudívoro, eu sou ayahuasqueiro, eu sou meditador vipassana, eu tenho as minhas coisas que eu coloco. Mas alguém já me viu aqui num curso de yoga do riso dizer que é fundamental beber ayahuasca? Alguém já me viu em alguma palestra, alguma coisa, dizer que depois de uma sessão do riso, o ideal é praticar a vipassana? Eu nem uso a palavra vipassana. Alguém já me disse aqui, e é uma coisa que é difícil para mim, alguém já me disse aqui, já me viu aqui impor que as pessoas precisam ser veganas para praticarem bem yoga do riso ou crudívoro? Gostaria muito que todo mundo fosse vegano, mas eu nunca impus isso para ninguém. Tá? Porque, às vezes, o meu ego também quer sugerir isso, dizer assim, poxa, pessoal, mas eu cheguei em estágios tão profundos do yoga do riso provavelmente porque eu sou vegano. Mas eu nunca disse isso para vocês em informações. Posso dizer informalmente, se alguém quiser me perguntar sobre os benefícios de uma dieta vegetariana. Mas eu nunca vou impor isso para vocês, por mais que eu ache que seja fundamental para a minha prática. Eu sei que se eu comesse carne, eu não meditaria da mesma forma. Mas eu nunca disse isso para vocês. Tá bom? Agora eu juro que daqui a pouco termino. Então, como discípulo, pessoal, eu simplesmente transmito o método como chegou para mim. E ele chegou para mim assim. A prática é soberana, o estudo tem ali no manual, tem o livro do Dr. Kataria, e quem quiser aprofundar, aprofunda mais. Tá? Agora, a prática é soberana.
Ninguém precisa fazer nada que Sandro faz, nem beber ayahuasca, nem ser vegano, nem nada, nem nada. Ninguém precisa saber quem é Henry Bergson, ninguém precisa saber quem é nenhum outro autor. É tão simples que às vezes o nosso ego fica chateado. Isso é uma coisa interessante. Aí eu não sei se vocês, não sei qual é a postura que vocês estão me ouvindo. Na verdade, não sei nem qual é a postura que vocês estão me recebendo aqui. Eu, sinceramente, não vim para debate nenhum, eu vim só para trocar uma ideia com vocês. Mas isso é uma coisa que é preciso estar com muita honestidade para observar e para receber o que eu vou dizer agora. O yoga do riso é tão simples que o nosso ego fica chateado. Pode olhar. Eu, qualquer pessoa que está falando sobre yoga do riso, dificilmente a gente se limita ao yoga do riso. A gente sempre tem uma necessidade de florear. Porque também eu li não sei quem. Porque também eu vi não sei quem. A gente tem, pelo menos eu percebo em mim e em alguns discursos que eu escuto. O yoga do riso é tão simples que dificilmente você vê uma pessoa dizer assim, qual é a sua profissão? Não, eu sou instrutora de yoga do riso. Dificilmente. Todo mundo vai dizer, não, eu sou líder de yoga do riso e enfermeira. Eu sou líder de yoga do riso e terapeuta holístico. Eu sou líder de yoga do riso e advogado. Eu sou líder de yoga do riso. É muito difícil. Quem é aqui que vai no hotel e na hora de entrar, quando pergunta lá a profissão, escreve líder de yoga do riso? É muito difícil. É muito difícil. Porque ele é simples demais. Ele é um fim de semana de estudo. É uma prática que é só sentar e dar risada. Aí a gente não aceita isso. Aí o ego, eu vou falar de mim, se vocês não tiverem ressoado. Vou falar de mim. O nosso ego fica assim, poxa, mas eu não sou só isso, eu não quero ser só isso, não pode ser só isso. Aí depois isso transmite para o método. Não, o método não pode ser só isso. O yoga do riso não pode ser só isso. E sabe o que é curioso? O método Vipassana, não sei se vocês conhecem o Vipassana, que é basicamente sentar, calar a boca e meditar observando a respiração. Só isso, só isso, só isso. O método Vipassana tem se espalhado no mundo afora com resultados incríveis, as meditações super profundas, e é só sentar, fazer silêncio e respirar. Sentar, fazer silêncio. Não tem nada, o método Vipassana não tem nada, não vê luz, não tem não sei o quê, não tem nada. É o simples do simples do simples da meditação. E tem funcionado. Como a meditação é uma coisa que tem um status interessante, as pessoas dizem, sou meditador Vipassana. Tá? Como o yoga do riso é o riso, a gente fica, eu sou instrutor de yoga do riso e também sou qualquer outra coisa. Tá? É simples, gente. É tão simples que o ego reclama. Mas é simples porque é para ser simples, foi feito para ser simples, é um caminho simples. Então, assim, gente, para concluir, estudar pode ser importante para você, respirar, comer bem, ser vegano, se quiser, vai lá, vai-se embora. Ô, Robson, desliga o microfone. Eu posso desligar. Eu estou com autoridade agora nessa sala. É importante para você respirar, estudar, fazer o que quiser. Boa, vai-se embora, vai-se embora. Mas saiba que todas essas condições não são sine qua non em relação ao yoga do riso. Isso são plus, isso são coisas que você faz a mais. A única condição, pelo menos dentro do método do Dr. Kataria, sem a qual o yoga do riso deixa de ser yoga do riso, é a falta do riso, ou pelo menos um sorriso. Se você só respirar, não é yoga do riso. Se você só estudar, não é yoga do riso. Se você só rir, ainda é yoga do riso. É claro que não é a mesma coisa se você respirar também, mas você consegue. E como eu falei, há grandes yogis do riso que não estudam. E quando eu digo estudo, gente, era uma coisa que eu tinha que ter falado lá no início. Isso é uma dicotomia que eu acho que a gente só faz aqui no Ocidente. Essa separação entre estudo teórico e investigação da prática do nosso corpo. Quando eu estou sentado fazendo eu estou estudando. O que eu estou falando tudo aqui é sobre intelecto, mente, leitura, essas coisas. Mas pronto, sem estudo, ainda existiria o yoga do riso. Sem o riso, pelo menos um sorriso, fica complicado. Tá? Então, gente, não sei se eu fui claro. Normalmente eu sou muito confuso no que eu falo, dou muitas voltas, mas é o seguinte, em resumo, eu não estou de jeito nenhum, nem sou contra o saber do riso. Em todas as minhas formações, eu vou abrir para vocês agora, já que vocês, na sua formação, eu posso ter esquecido de dizer isso, ou o saber do riso ainda não tinha sido criado. Em todas as minhas formações, eu termino dizendo, olha, eu vou incluir vocês nos grupos. Nós temos grupos disso, daquilo. Temos o grupo do saber do riso, que normalmente é um dos mais desejados pelas pessoas.
Temos o grupo do Saber do Riso, onde se fazem estudos semanais sobre o riso. Todos os grupos falam do Saber do Riso e digo, agora, o que é mais importante para você depois da formação? Na opinião, não é na opinião do Sandro, é na opinião do Dr. Cattari. Depois do curso de formação, o que é mais importante? 40 dias do riso. Não tem outra coisa, gente. É difícil dizer, agora que você terminou essa formação, vá ler Schopenhauer. Porra, a gente está aqui no processo que é para sair da mente. Eu vou recomendar para a pessoa, depois da formação, ler um calhamaço. Não, 40 dias de riso. Então, assim, eu divulgo o Saber do Riso. Provavelmente foi por meu intermédio que 90% das pessoas que estão aqui nesse grupo entraram. Divulgo, sou entusiasta do Saber do Riso. Mas eu faço sempre esse alerta para quem vem para o Yoga do Riso. A prática é a nossa soberana. A prática é a nossa soberana. Porque eu sei que a vaidade do intelecto é muito mais sedutora do que, às vezes, chatice de sentar para fazer ha-ha-ha. Tá? Então, às vezes, a pessoa fala, se eu estudar, eu vou poder falar bonito, lá, 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 lá. E se eu rir, eu vou conseguir o quê? Pronto. O que eu quero incentivar para as pessoas na formação é isso. Ria para ver o que você vai conseguir com o riso. Então, esse grupo é uma das alegrias da minha vida. Mesmo que eu nunca esteja ao vivo, eu vejo lá no YouTube de vez em quando os vídeos. O único ponto que eu quero destacar sempre é a importância da prática, a soberania da prática, porque esse é o diferencial do Yoga do Riso. Lembrando, nós não somos, no Yoga do Riso, não somos os que mais sabem a ciência do riso. Esses são os gerontólogos, né? Nós não somos os maiores teóricos do riso. Não precisamos ser. Podemos ser. Não precisamos ser. Mas, provavelmente, nós somos os que mais riem. Nós somos os que mais vivem o riso. Essa é a grande diferença. Nós somos os que mais vivem o riso. O Yoga do Riso não é sobre aprender sobre o riso. A gente só passa por isso, aprender sobre o riso. Mas o Yoga do Riso é sobre viver o riso, praticar o riso. Percebe? Então, nessa dicotomia, inclusive, eu vim para essa conversa pensando assim, mas a gente tem alguma discordância? Será que tem alguma discordância? Eu sinceramente, só tenho uma discordância. É quando a gente quer colocar mais requisitos na prática do Yoga do Riso. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, gente, a prática do Yoga do Riso, de acordo com o mestre Dr. Cattari, há de ser o mais acessível possível. Então, se a pessoa, por exemplo, eu vejo a Annelise lá, ela faz um sorriso por dia. Quando ela chama alguém para dar um sorriso, não está fazendo ha-ha-ha, mas aqui, ó, já é um efeito que está sendo praticado. Quando ela senta e fala para a pessoa assim, o sorriso é bom para isso, para aquilo, também é importante. Ela está trazendo consciência. O estudo traz consciência sobre as coisas. Mas sem a prática, não existe prática do Yoga do Riso. Tá bom? Gratidão. Espera aí que tem uma pergunta. Já tem perguntas para mim. Será que a linha está sendo sobre a responsabilidade legal de acordo com a diretriz de saúde da cultura do país? Será que a linha... Não entendi essa, Annelise. Depois você faz de novo. Se o método causar algum dano a alguém, será responsabilidade legalmente? Também não entendi o que tem a ver isso com a conversa. Isso aí passa mais pela regularização das atividades, etc, etc. Não necessariamente com a dicotomia teoria e prática. Existe um obstáculo por causa do mercado de trabalho? Essas perguntas são de outro tempo. A teoria serve para ampliar tratativas legais também do... Sim, pronto, é uma questão boa. Essa é uma questão interessante. A teoria, o estudo, serve para um monte de coisa. Quando a gente vai, por exemplo, defender o Yoga do Riso, é muito importante que tenham as teorias. Não é verdade? E o Dr. Cattari também apoia os estudos. Ele usa estudos científicos nas suas palestras e tudo mais. Ele, no último aniversário do Yoga do Riso, ele trouxe estudos novos, etc. O estudo tem a sua importância e para regularizar, né, o que a Annelise está dizendo aqui, para regularizar o Yoga do Riso, tudo isso é importante. O André De Rosa está reunindo estudos para regularizar o Yoga do Riso. Tudo isso é importante. Agora, a prática vocês percebem como isso são questões periféricas à prática? A prática do Yoga do Riso está aqui. Por exemplo, na Índia, não é preciso essas questões todas. As pessoas não perguntam tanto. O Dr. Cattari disse assim, eu já tinha praticado com mais de 100 mil pessoas na Índia antes de ir para o Ocidente. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, antes de começar a prática, perguntaram, você tem os estudos científicos? Então, sim,
existe uma necessidade de estudo científico para regularizar a prática, para tornar a prática mais interessante aos olhos da mídia, para tornar a prática mais robusta em relação a órgãos de regulação, mas isso já é uma camada depois da prática, depois do cerne do riso. É como se fosse o Vipassana. O Vipassana é sentar e meditar, em silêncio. Estudos científicos sobre a importância da meditação podem levar o Vipassana para outro lugar. Ok. Mas para levar o praticante do Vipassana para outro lugar, ele só precisa sentar e meditar. Tudo que eu falei aqui foi do ponto de vista do praticante. Eu não estou falando nada sobre a regularização do yoga do riso, nem nada disso. Porque, como eu falei, Dr. Kataria nunca me incumbiu dessa tarefa. Dr. Kataria me incumbiu da tarefa de rir e ajudar as pessoas a rirem também. Fazer só uma coisa para alcançar outra coisa torna-se um perigoso caminho de decepção devido ao fenômeno da panaceia. No entanto, sabemos que ser na prática é mais importante do que na gramática. Boa. Sim, e eu também acho, eu falei, né? Eu não faço só uma coisa, eu faço yoga do riso, eu bebo ayahuasca, eu sou vegano, eu medito vipassana. Cada pessoa vai encontrar a sua integralidade. O que eu não posso é querer dizer que todo mundo, para fazer yoga do riso, tem que beber ayahuasca, tem que ser vegano, tem que fazer vipassana. É isso que eu estou dizendo. Will, eu estou respondendo já as perguntas, viu? Mas se quiser interromper. O que você acha de levar a temática do yoga do riso para discussão no meio acadêmico? Eu acho maravilhoso e provavelmente nesse ambiente, Johanna, estudos vão ser importantes. Tá? Agora, como eu falei sempre, pode ser que aquela pessoa que faça o estudo nem ria. Tá? Aí aquela pessoa que fez o estudo está praticando yoga do riso, ela está colaborando com o yoga do riso, mas ela não está praticando yoga do riso. Cuidado para não confundir a minha fala. Estou falando tudo que eu falei desde o início foi do ponto de vista do praticante do yoga do riso, do líder de yoga do riso. Tá? Você pode ser estudioso do yoga do riso sem praticar o yoga do riso, mas você dificilmente vai praticar yoga do riso só estudando yoga do riso. É isso que eu quero, é isso que eu estou defendendo aqui. Will, pode, se quiser interromper. Sandra, agora eu gostaria do espaço de uma réplica, porque já é difícil você, como é que se diz, ter um debate com advogado. Mas mais difícil ainda é você ser mal compreendido. Em nenhum momento, Sandra, eu pensei em determinar o que o doutor Madan Kataria ou você deveriam fazer com relação ao que é ou deixa de ser, o que é fundamental ou deixa de ser para o yoga do riso. Tá? Eu não sei se eu vou conseguir que vocês tenham um olhar diferente do que os que você já têm. Inclusive, o tema não era só dicotomia, o tema era também polarização. Então, quando você reafirma a prática de uma forma extremamente incisiva, você está polarizando. Tá? Quando você diz que não há necessidade de estudar para você ser um praticante de yoga do riso, você está, além de estar polarizando, você não está falando uma verdade. Você sabe por quê? Porque todo mundo teve que fazer o curso, porque todo mundo foi atraído pelo nome Lofer Yoga International University. Ou seja, tem conteúdos e, de qualquer forma, todo mundo traz a própria sabedoria, que nem você falou. Mesmo o primo Cláudio, ele vai usar o conhecimento dele e vai aplicar o que ele tiver no yoga do riso. Então, o conhecimento é necessário e ele acontece independente do que a gente acha ou deixa de achar. Tá? Eu só acho o seguinte, que o yoga do riso ele tem um papel fundamental, socialmente falando, no mundo inteiro. Porque o riso, cara, exatamente por estudar que eu sei isso. Tá? O riso é uma ferramenta que ele é utilizado o tempo inteiro, não só o riso, a brincar, a alegria, a ponto de a dominação das sociedades é feita através da alegria.
as pessoas que dominam o mundo, elas sabem o seguinte, daí o ditado, o pão e o circo. Nós somos o circo. E aí é que está o problema. Nós somos o circo, nós somos a alegria, nós somos as ferramentas de manter a alegria necessária para que o ser humano funcione socialmente, para que isso aqui não vire um caos completo. E quem domina sabe disso e faz isso cientificamente, de forma estudada. Amanhã, o yoga do riso pode estar sendo utilizado por quem você menos deseja. Tá? Assim como já está... Eu falei isso no Saber do Riso passado. O movimento bolsonarista, estou falando como movimento político sem estar colocando questão de valor ou não. O movimento bolsonarista utiliza o humor. Não estou falando que utiliza o yoga do riso ainda. Só que, cara, o doutor Madan Kataria está popularizando uma prática que nem é dele, tá? Não foi ele que descobriu o riso praticado. Tá? Eu já falei que muito antes dele, e até mesmo antes da igreja Seixonoe, o riso treinado, o riso intencional, já vinha sendo utilizado. Mas quem está popularizando agora, está aumentando essa popularidade, é o Dr. Madan Kataria. Eu acredito nisso. Entendeu? Então, agora, até quando isso pode ser feito de uma forma positiva? Se não houver conhecimento, ou seja, as pessoas começam a rir. Primeira coisa, vai ter que ter estudo científico para saber aonde que o uso contínuo do riso intencional nos leva, porque isso ainda não existe, nem fisiologicamente e nem psicologicamente. À medida que isso for acontecendo, isso vai chegar a algum lugar, porque não se sabe, Sandro, não existe um remédio universal, não existe uma coisa que seja cura para tudo. E eu entendo, sim, que certas pessoas não têm um interesse no riso, no conhecimento do riso. A pessoa que está com uma angústia, a pessoa que está com alguma deficiência na vida dela, ela está querendo resolver aquela deficiência dela. A prática do riso vai ajudar. Ela não quer nem saber de estudar o riso, de outras coisas. Ela vai praticar. Tá? Só que o conhecimento pode ajudar essa pessoa, porque uma vez atendida a necessidade dela, ela talvez dispense a prática do yoga do riso, porque foi atendida na necessidade dela. Outra coisa, o riso, também por ter estudado, eu sei que o riso é uma coisa, movida também pelo prazer. O riso é uma coisa tão profunda que, cara, eu acredito que o riso tem a essência da luminosidade, daquilo que nos faz viver, tá? Só que, mais uma vez, eu até vou fazer melhor, eu vou pegar os teus exemplos para ver que existem contradições no que você fala. Hatha Yoga, tá? Você fala que é o caminho do corpo. Eu sei disso, é o caminho que o yogi utiliza através do corpo. Agora, você pegar e dizer que o Hatha Yoga só pratica é um engano. Tem muito conhecimento, cara, e não é só conhecimento, é conhecimento, inclusive, de meditação, que nem é o caminho dele. Ele pratica, ele tem que conhecer o corpo dele, ele tem que conhecer a linhagem dele, ele tem que saber a história, ele tem que saber uma série de coisas para que, mentalmente, o corpo dele continue acompanhando. Ele tem que saber, cara, mesmo que seja uma coisa prática, ele tem que saber níveis profundos de respiração. Eu concordo contigo que, se você ficar focado no conhecer, na teoria, você não vai fazer a prática. Isso é uma polarização. Se você ficar só na prática, você corre 2 riscos. Um, de se machucar ou psicologicamente ou
fisiologicamente, e o outro, um risco também, que eu acho um risco, você perder o interesse, porque é que nem você falou, é uma coisa só, a prática e a teoria são uma coisa só. Isso a nível espiritual, porque a nível prático elas são separadas sim. E a nível prático é necessário que haja um equilíbrio dinâmico. Horas você vai estar estudando mais, ora você vai estar praticando mais. Ô, Sandro, você estuda muito. Você estuda muito para poder divulgar o yoga do riso. O Dr. Madan Kataria estuda muito. Tudo que ele está, todo o movimento dele é baseado em estudo. Aí você pega e diz, você está, como é que se diz, se posicionando, dando exemplo, e é nesse aspecto que eu critico. Não é que eu queira que você diga, olha, estudar é fundamental, quem não estuda não é yogi do riso. Eu nunca falei isso. O que eu sugeri é que em seus cursos você demonstrasse o seguinte, olha, eu levei vocês até aqui, isso tanto faz na prática, na teoria, é o que você faz. Eu levei vocês até aqui. Se vocês vão praticar ou se vocês vão só estudar, é com vocês. Mas você precisa acreditar nisso. Se você não acredita, não sou eu que vou te fazer acreditar, porque a conjuntura que te levou a ter esse olhar, a bolha de realidade que a gente fala, foi você que construiu, só você que pode construir, não sou eu. Eu posso tentar dar o exemplo. Olha, eu rio todo dia. Eu posso falar que todo dia eu rio. 10 minutos é a primeira coisa que eu faço. Então, eu pratico. Eu estudo. Todo dia eu estudo. Tá? Então, mas isso foi construído pela minha bolha de realidade. Se você acredita realmente e se você faz isso, você só pratica, você não estuda absolutamente nada, tudo bem. Agora, se você pratica, estuda e fala para as pessoas que só praticar é suficiente, tem um equívoco. Entendeu? Eu acho, o que eu gostaria que você sugerisse é o seguinte, é importante que vocês continuem aprendendo, porque, na verdade, elas estudaram, elas tiveram que abrir a apostila, elas tiveram que assimilar o conhecimento do Dr. Madan Kataria, então, em nenhum momento houve desequilíbrio entre o estudo e a prática. Só que na fala, no exemplo de vocês estão dizendo a prática é fundamental, o resto você pode esquecer. Para mim, isso é equivocado. Tá? Mas, tudo bem, vou continuar defendendo o equilíbrio dinâmico. Você vê, você passou um tempão aqui defendendo a prática. Você, em nenhum momento, ponderou que o estudo poderia ser uma coisa positiva também. Não que você dissesse obrigado. Pô, dizer que é obrigado, cara, dizer que eu pedi que eu achava que deveria ser obrigado, que era uma coisa fundamental, que não seria praticante aliás, que não seria líder de yoga do riso, em nenhum momento eu falei isso. Eu acho, sim, que ele poderia ser melhor líder de yoga do riso, melhor terapeuta do riso. Qualquer coisa que a pessoa faz, conhecimento e prática são como duas asas, que nem o pessoal costuma falar. Se você quiser alçar voo, como eu tenho uma preocupação, uma coisa que eu discuto, já falei, já comentei. O Dr. Madan Kataria afirma que o yoga do riso é um sucesso, não é verdade? Eu te pergunto, yoga do riso é um sucesso no Brasil? Estrondoso, que nem é divulgado? Não, não é. Existe, cara, se você quiser, pode abrir o microfone e falar. Quanto tempo tem aquelas meninas, aquela psicóloga de Minas e aquela outra fundaram o Yoga do Riso aqui no Brasil? Foi em 1998? Além disso, você já formou quantos alunos? Você deve saber.
Cara, pelo que você mesmo falou, tem em torno de 500 pessoas formadas de líderes de yoga do riso no Brasil. Eu pergunto para você, 500 líderes é muita coisa para uma prática que vem desde 1998? Agora, não acho que seja muita coisa. Praticantes, clubes de yoga do riso no Brasil, tem muitos? Não, não tem muitos. Então, é um sucesso no mundo inteiro? Não sei. É um sucesso para a gente, nossa bolha de realidade, acha, pô, yoga do riso. Por quê? Porque a gente experimenta, quem é líder e quem está te acompanhando, experimenta, sabe da eficiência, sabe dos benefícios e quer muito que isso seja um sucesso. Cara, eu tenho certeza de uma coisa, eu tenho uma dedicação, não vou falar que nem a sua, mas uma dedicação muito grande. Cara. Desde que eu fiz o curso contigo, eu não faço outra coisa todo dia a não ser pensar, estudar e praticar riso o tempo inteiro. Tá? E eu acho que tem uma importância muito grande, mas por ter estudado, eu sei que você vê o seguinte, respirar é importante, já que você tocou na respiração. Respirar é importante pra caramba. Fundamental, né? A coisa mais fundamental do yoga. Aquele velho ditado, você passa 3 dias sem comer, passa não sei quanto tempo sem beber água, não passa 3 minutos sem respirar. Pois bem, eu pergunto para você, existem praticantes de pranayama pelo mundo inteiro? É um sucesso? Não é, porque é tão fundamental, é tão essencial a respiração, até porque eu acho que o riso é um tipo de respiração, mas é tão fundamental, tão essencial, que a nossa mente, de repente, não fica focada naquilo, ela se distrai muito facilmente e vai ver outras coisas. O riso é a mesma coisa, ele é fundamental, ele é transformador, mas não existe nada, por enquanto, que consiga concentrar ele. Desde Aristóteles, um monte de pensador, mas me diz, sistematizado, o que é um sucesso no mundo? Nada, nem a terapia do riso. A terapia do riso também, cara, pô, é uma coisa, teve filme, agora, é sim muito manipulada. E o que eu não gostaria, e somente através do conhecimento, através do estudo, é que o yoga do riso viesse a ser ferramenta de controle desse pessoal que está aí. Tá? Esse, cara, a minha é simples, cara. Você vê o seguinte, você pega um cara com muito dinheiro e vamos botar um nível mais simples. A gente sempre fala de ética do riso, não fala? Ética do riso não é uma questão do yoga do riso ou não? Ou, cara, de uma maneira simplificada, no curso a gente fala, a gente ri com os outros, não ri dos outros, tentando, de uma forma muito simples, construir uma ética do riso. Concorda ou não? Sabe qual é a questão, Will? Eu tô aqui, pela primeira vez eu senti um receio da gente enviesar a conversa. Porque, eu até falei, eu acho que a gente não vai ter nem o que discordar. Porque você disse agora que eu em nenhum momento falei da importância do estudo como uma coisa boa. Eu comecei dizendo que apoiava o saber do riso, que é uma das alegrias da minha vida. Sandro, não é essa a questão. Não é que você não diga que o estudo é uma coisa boa. Você não coloca o estudo como um fator de equilíbrio. Você não busca o equilíbrio entre a prática e o conhecimento. Você não reforça isso no curso e nem você reforçou aqui na sua fala. Sim, pronto, isso aí sim. Você concorda comigo? Você não acha que seja necessário. Então, desde o momento que você não acha que seja necessário, eu não posso pegar e te convencer disso, cara. Você é uma pessoa madura, você tem seus conhecimentos, então eu não posso te convencer disso. Mas sim, eu vou continuar. O que eu estou falando em termos do risco de enviesar o debate
é que a gente vai entrando em lateralidades do debate. O que eu falei é, o estudo tem a sua importância, mas o riso é soberano para a prática do yoga do riso. Agora, por exemplo, quando a Annelise fala sobre a regularização do yoga do riso, o estudo talvez seja, provavelmente é mais importante do que a prática. Ninguém vai chegar para convencer uns deputados e vai dizer assim, vamos fazer uma prática de yoga do riso. Seria até interessante, mas as pessoas vão levar uma coisa escrita, documentada, etc. O que eu estava falando, o que eu falei toda a conversa foi do ponto de vista do praticante. Em relação à quantidade do estudo, eu sempre, em vários momentos da minha fala, eu tive cuidado de dizer tarararará, estudar além do manual de líderes, além do manual de líderes. A gente tem um estudo básico para quem quiser se tornar líder de yoga do riso no manual do líder. A minha impressão, eu posso estar errado, a minha impressão é que você e algumas outras pessoas aqui sugerem um estudo mais aprofundado do que o manual do líder. E eu digo, ótimo, maravilhoso. Como você mesmo falou, eu também já li fontes além do manual do líder. É maravilhoso. Eu só fui contra uma coisa, querer engrossar o manual do líder como um requisito sem o qual a pessoa não se torna líder do líder. Não, mas, cara, olha só. Alguma vez eu já pedi para você, cara, sendo bem mais simples, eu já pedi para você botar mais conteúdo no teu curso? Não, e quando eu disse que eu sou contra isso, eu não estou dizendo que vocês são a favor disso. É só a minha linha de argumentação. Ó. O que eu disse foi, quem quiser estudar além do manual, fique muito à vontade. Isso alegra o meu coração. Toda vez que um aluno sai do curso e estuda mais, isso alegra o meu coração. Não sei se vocês acompanham o Instagram de Edurne, mas todos os dias ela posta um carrossel que passa para o lado com legenda, estudo que ela fez. Agora ela fez um sobre os alimentos que liberam endorfina. Isso alegra o meu coração, isso é estudo. Sim, ainda mas você não manifesta isso, a questão é essa. A hora que você passar, olha, eu acho importante, alegra meu coração que vocês estudem, que vocês se aprofundem em coisas que não estão aqui, porém, não se esqueçam que a prática é fundamental. Tá? Você não, cara, você não reforça, é a questão de reforço, de trazer... Você, cara, me diz uma coisa, no seu íntimo não há necessidade de um equilíbrio entre teoria e prática, correto? Claro que há, claro que há. Então, você, cara, eu preciso que você verbalize isso, porque uma coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, você é o principal representante do yoga do riso. Então, você não é só o que você acha, você como é que se diz? Você, cara, acaba formando, você é responsável pelo pensamento coletivo. Você tem uma responsabilidade muito grande. Então, se você pega e deixa transparecer, não é nem que você pense isso ultimamente, mas o que você fala é o que aparece. Se você fala que prática é suficiente, quando você diz que prática é suficiente, o pessoal vai ficar só na prática. O pessoal não vai falar, não vai além do que a maioria, algumas pessoas não. Tanto é que tem algumas pessoas que estão aqui. Mas se você diz que prática é suficiente, vai ficar por aí. E aí você tem uma responsabilidade pelo grupo como um todo. Eu sempre estou preocupado com a coletividade, entendeu? Porque eu vejo que, primeiro, eu acho que essa redução à prática faz com que você não alavanque, as pessoas não permaneçam na prática de... Olha só que coisa contraditória, mas é verdade. O excesso de prática faz com que você não permaneça na prática. Chega um momento que você tem um esvaziamento, entendeu? Agora, outra coisa, coisas que a gente não vai acessar porque ninguém vai bater lá, ficar reclamando, pontuando, porque todo mundo vê você de uma forma muito positiva. Aí eu acho ótimo. Pessoas que têm problemas por falta de conhecimento mais aprofundados acabam tendo problemas de saúde.
cara, vai ter problema de saúde, vai ficar lá guardado e você não vai nem saber que teve. Tá? Eu acho, mais cedo ou mais tarde, Sandro, você vai ver o seguinte, se vier a se transformar realmente num sucesso, o que o André de Rose, o Marcelo apareceu, bom dia, Marcelo, o que o André de Rose vive falando, o que é a preocupação da Abrarizo, por enquanto não vai acontecer. Você sabe por quê? Porque tem muito pouca gente no yoga do riso. Mas se vier a se tornar muita coisa, vai ter problema jurídico, vai ter gente dizendo que a gente é charlatão, que não sei o quê, pipipi, popopó. Porque, cara, fora que a gente, mas não quero entrar nesse debate, não. Além disso tudo, Sandro, eu acho o seguinte, mas, cara, eu vou abrir mão porque é muita informação, eu acabo ficando... E eu não quero te convencer de nada. Eu só acho o seguinte, queria te chamar para a responsabilidade e dizer, olha, você não é só o que você pensa e o que você fala no teu curso. Você tem a responsabilidade, você está criando um movimento social, porque eu acredito que o riso intencional é uma coisa muito importante. E quanto mais inserção na sociedade ele tiver, maior a responsabilidade que nós temos sobre isso. Entendeu? E o que eu não gostaria, mas vou repetir mais uma vez, é de amanhã pessoas com muito dinheiro, muito capital e muita má intenção, pessoas que sabem como manipular e sabem manipular, utilizarem o riso intencional para manter o controle sobre as pessoas. E, cara, é algo extremamente possível. Só para falar, para finalizar, em ética, tá? Ética é uma coisa que é fundamental, é base das nossas relações, tá? A gente fala, mas no nosso grupo, várias vezes, eu já vi e já vivi, não foi só vi, eu já fui vítima de riso com falta de ética, tá? Então, por aí você vê a necessidade da gente estudar um pouquinho mais. E, cara, vou te dizer uma coisa, a complexidade da ética no riso não é para qualquer um. Agora, eu não vou exigir que o primo Cláudio ou qualquer outra pessoa com nível que ainda não permita estudar a ética a nível filosófico, que ela tenha esse estudo. Mas seria muito interessante que você estimulasse que as pessoas buscassem dentro do nível delas, porque mesmo que você quisesse que elas fossem além, elas não teriam capacidade, mas que você estimular o estudo seria muito interessante, cara. Porque Will, o meu trabalho, eu sigo a orientação de um mestre. O meu trabalho não é estimular que as pessoas estudem. O meu trabalho é estimular que as pessoas riam. Como eu falei, alegra o meu coração as pessoas se interessarem pelo riso e estudarem, e facilita o nosso trabalho. O que vocês fazem no Saber do Riso engrandece o yoga do riso, facilita o meu trabalho. Mas total. o meu trabalho é fazer com que as pessoas riam, seja um riso positivo ou negativo. Seja um riso positivo ou negativo, não interessa o riso. Não, eu acho que o Saber do Riso estimula as pessoas... Eu estou perguntando para você o seguinte, para você o seu trabalho é fazer com que as pessoas riam, seja ele um riso, pode ser um bullying, pode ser qualquer tipo de riso. Não, claro que não. O meu trabalho, para ser mais literal, é dar às pessoas o conhecimento do yoga do riso, estimular que as pessoas riam façam o riso como um programa de exercício que combina a respiração do yoga com o exercício lúdico do riso. Essa é a minha missão. Eu vou levar essa missão, por exemplo, uma meta pessoal minha é levar o yoga do riso para periferias, população preta, LGBT, etc. Quando eu chegar lá, Will, se eu chegar e disser assim, olha, o yoga do riso é assim, quando terminar esse curso eu preciso que você aprofunde nisso, naquilo, eu estou duas coisas. Primeiro, eu estou dificultando o acesso.
Segundo, eu estou desrespeitando a orientação do meu mestre, porque o meu mestre pediu para, no final do curso, eu estimular as pessoas a fazerem os 40 dias de riso. Foi o que ele me pediu, foi a minha determinação. Eu posso estar sendo insuficiente para você, no seu coração, porque eu deveria falar outra coisa. Mas desculpa, eu não sigo a orientação do William, eu sigo a orientação do doutor Madancara. E aí o que acontece? A minha determinação eu tenho uma agenda a seguir. O que eu falo, o doutor Kataria me dá tudo o que eu tenho que falar. Pronto, eu sigo a orientação. E no último dia do curso, eu tenho que pedir para as pessoas entrarem nos 40 dias de riso. Eu faço isso. Pronto. Se no último dia do curso, além de pedir para as pessoas fazerem os 40 dias de riso, eu pedir para as pessoas beberem ayahuasca, porque eu acho importante, eu estou indo contra o meu mestre, eu estou colocando mais um adereço. Você tem abertura para conversar com o seu mestre e perguntar... É porque, bom... Exatamente, foi o que eu fiz. Eu já fiz. Eu também, assim como você, eu também... eu também me interesso pelo estudo, eu sou ocidental. E eu perguntei para o mestre, o que você quer que eu leia? Quer me dar outras fontes? Eu sentia falta, falei, tem pouca leitura. Eu sentia falta, tem pouca leitura. E ele me disse, não, eu quero que você ria até quando estiver dormindo. Ou seja, o meu ego ocidental, advogado, queria leitura, queria argumento. E o meu mestre dizia, sente e ria. Quando a gente vai para o Vipassana, a mente fica cheia de perguntas. E o Goenkaji, sabe o que ele fala? Isso são vãs filosofias. Sente e medite. A gente se revolta. Pô, esse cara não sabe nada, eu preciso estudar, etc. Só que é o método dele. O método do Dr. Kataria estabelece que para líderes de yoga do riso tem um manual. Para professores tem outro manual. Aquilo é o método. Quem quiser estudar mais está à vontade e vai contribuir, inclusive, para o método. Algumas vezes, eu vou entrar numa zona arriscada, porque, enfim, como eu falei, eu não vim com um espírito combatente. Então, eu vou, mesmo que vocês me... Uma vez, Pedro Calmon, um dos maiores juristas da Bahia, estava dando uma palestra, participando de um seminário, e ele fez a fala dele e tal, e depois uma menina jovem fez uma fala. E ele olhou para a menina e falou, eu passei 30 anos pensando diferente do que você falou. Essa fala me fez mudar de opinião. Eu estou muito aberto a mudar de opinião, se for o caso. A questão eu esqueci o que ia dizer para dar o exemplo do Pedro Calmon. Isso também é yoga, né? Estar conversando aberto. Enquanto você falava, me veio vários insights de resposta, mas eu falei, eu vou escutar o Will. E agora eu já esqueci o que eu ia responder. Mas a questão que eu estava colocando é o seguinte. Já esqueci o que eu estava colocando. Sandro, até te entendo, cara. Uma vez que você, cara, tem uma dedicação ao mestre, não há questionamento. Eu tenho essa dificuldade. Para falar a verdade, eu tenho uma dificuldade de prestar uma reverência total a qualquer pessoa. Até ao lama que eu sigo, eu sempre questiono. E aquilo que eu te falei. Não, mas a questão, eu também questiono, doutor Kataria. A questão é que eu não vou quebrar a corrente do Parampará. Então, assim, se eu questiono o mestre, falo assim, não, mestre, precisava estudar mais. No meu caso, por exemplo, eu acho que a gente devia estimular mais o vegetarianismo no yoga do riso. E o mestre nunca fez isso. O mestre nunca fez uma fala, pelo menos eu não ouvi ele fazer uma fala pelo vegetarianismo. Eu fico triste com isso, eu questiono o mestre. Mas eu nunca vou chegar para vocês e dizer, olha, para fazer yoga do riso tem que ser vegetariano. Porque aí eu quebrei o Parampará. E se eu quebrar, o Parampará é a transmissão do conhecimento original. Se eu quebrar, eu estou numa área, eu não estou ensinando mais o yoga do riso, eu estou ensinando o yoga do riso do Sandro. E essa é a questão. Essa é a questão. Mas, cara, eu acho muito doido, porque, pô, eu não estou falando que você precisa dizer que precisa estudar a necessidade para o cara ser líder de yoga do riso. O que eu acho que poderia ser feito é que se estimulasse que as pessoas... Isso, pronto, era isso, lembrei, desculpa, mas é porque eu lembrei. Exato. Sabe por que eu não faço isso, Will? Sabe por que eu não faço isso? Se eu desse esse curso, por exemplo, na Índia, eu não ia fazer de qualquer jeito, mas sabe por que eu não faço isso? Porque as pessoas já vêm para o curso, Will, com a cabeça desse tamanho e com um riso desse.
Eu, quando cheguei no curso, eu tinha uma cabeça desse tamanho e um riso desse. O meu papel no curso de yoga do riso é estimular o riso, não é estimular o estudo do riso. Aí é que está. O Dr. Kattar, ele dá uma meta do curso. A meta do yoga do curso, a meta do curso de líderes é aprender sobre o riso, vivenciar o riso e ser o riso. O aprender sobre o riso existe. E é o que a gente faz no curso que você falou, Sandro, o que você tá falando não é verdade, porque você estuda, as pessoas estudam. Sim, tem o aprender sobre o riso. O primo Cláudio, no limite dele, aprendeu sobre o riso. Ele, às vezes, tenta falar e gagueja, ele aprendeu alguma coisa. É verdade. Tem o aprender sobre o riso, e tem o viver o viver o riso e o ser o riso. O caminho é esse. Quando as pessoas chegam no curso, todo mundo chega querendo. Toda vez eu faço a recomendação de filme, todo mundo anota qual é o filme que tem que assistir. Eu faço a recomendação de leitura, todo mundo anota. Eu faço a propaganda dos cursos, todo mundo quer saber do riso. Nós, aqui no Brasil, aqui no Ocidente, temos esse afã pelo estudo. Mas o nosso riso ainda está muito conectado à nossa mente. Todo mundo, quando chega no yoga do riso, chega com o histórico de risada foi humor, comédia, foi Chico Anísio, foi gente branca pintada de preta, foi homem vestido de mulher. Todo mundo riu assim. Quando a gente chega... Por exemplo, imagine, Will, que eu termino o curso de yoga do riso. Não, para completar. Quando a gente chega no curso de yoga do riso, a gente vem com o nosso riso mental. O meu trabalho, que me foi ensinado, a minha missão que foi dada foi tirar o riso do mental e trazer para o corpo. Eu não conheço muitas literaturas que vão confiadamente estimular o riso no corpo. A maioria das literaturas do riso vai falar de humor. Se você for ler o livro do Henry Bergson, que é uma bíblia do riso, os comediantes leem, os palhaços leem, ele vai dizer, o riso é provocado por isso, por isso, por isso. Ele não fala simplesmente sente e dê risada. Quando a pessoa termina de ler a bíblia do riso, a pessoa fala, beleza, então se alguém cair de bicicleta eu vou rir, se alguém imitar outra pessoa eu vou rir, se eu estiver muito nervoso eu vou rir. Ele desconhece o yoga do riso. A literatura desconhece o yoga do riso. Você mesmo, quando foi dar exemplo, você toda hora falou humor e tal e tal. A literatura está atrelada a isso. É importante o Will fazer aquela leitura? É, mas todo mundo saiu do curso de líder. O que é mais importante? Mais importante, brother, é sentar e porque esse estudo, também é um estudo, ninguém fez. Ninguém fez. Provavelmente nem Henry Bergson, nem Victor Hugo. Ninguém fez. E é esse estudo que eu estimulo no curso. Por que eu não recomendo o equilíbrio de leitura e risada? Porque as pessoas já chegam com desequilíbrio de mente e corpo no curso de yoga do riso. Entendeu? Seria, no meu ponto de vista, seria contraproducente. Quando eu fiz o curso de líder, eu cheguei com a cabeça desse tamanho, yogi, e falei, isso não é yoga, até me arrepio. Isso não é yoga. Porque do que eu tinha vivido de yoga, aquilo não fazia parte. E Ana Banana falou, acorde às 4 da manhã, alongue, rie e medite. E respire. Alongue, rie e medite. Eu não queria. O que eu queria? Eu queria era investigar. Mas o que Hermógenes fala mesmo sobre o riso? Será que o yoga do riso foi criado mesmo por Dr. Kattar? Sabe o que é isso? Vã filosofia. No que concerne à prática do riso. No que concerne a controle social, regularização da prática, tudo bem. Mas o convite à prática precisava... Peraí, eu não quero saber quem criou, quem foi o primeiro. Eu quero saber o que acontece quando eu sento e faço ha. E quando as pessoas fazem o curso, eu quero que elas descubram isso. Porque eu passei ali 16 horas, 18 horas ensinando, e agora eu quero que elas vivenciem. Até chegar o momento que elas se tornam o riso. E aí a gente está num campo mais espiritual, mais etc. Se tornar o riso. É o que é a Aline Costa, por exemplo. Percebe? A crítica que você me faz, e eu não recebo de nenhuma forma, eu te amo, você é meu irmão. A crítica que você me faz em relação à quantidade de estudo, por exemplo, vou dar um exemplo que talvez seja arriscado, mas eu também confio no meu irmão Marcelo. Alguém podia dizer assim, Marcelo Pinto, o seu curso de yoga do riso é pouco yogi, é pouco espiritualista. Percebe? Mas o curso do o Marcelo Pinto não precisa ser yogi profundo nem espiritualista. Ele precisa ter o riso e a respiração. Aí alguém vai fazer o curso do William e vai dizer assim, William, o seu curso tem
estudo de... Não, você pode ter estudo se você tiver o riso e a respiração. É o que conecta a gente. Percebe? Então, eu posso ser criticado porque eu falo menos do intelecto. O doutor Catária pode ser criticado porque fala menos das empresas. Marcelo Pinto pode ser criticado porque fala menos do yoga. Todo mundo pode ser criticado, não tem problema. Porque o curso nunca vai ser perfeito para todo mundo. Mas, se no nosso curso a gente estimula a aprender sobre o riso, para viver o riso e ser o riso, já foi. E quando a gente está no primeiro contato com o yoga do riso, na minha opinião, e aí é a opinião que eu pesquei do Dr. Madan Kataria, a gente precisa estimular a compreensão de que o riso, na prática, é soberano. É a mesma coisa você dizer, Goenka Kaji, você precisa estimular que as pessoas estudem sobre o budismo. Ele, não, você passa 10 dias no Vipassana e não ouve nada sobre o budismo. É sentar... Esse era outro exemplo, mas eles têm grupo de estudo, você sabe disso. Tem grupo de estudo, tem livro. Quando você termina o curso, tem uma mesa cheia de livros. Mas eu atingi a meditação profunda, o free flow, sem ter lido nenhum livro, sem nem saber quem era Goenka Kaji. Percebe? Sim. Naquele momento, de um curso de 10 dias, a soberana era a prática da meditação. Em outro momento, o grupo de estudo pode ser importante. O saber do riso faz... Ai, que bom. Pô, tu podia sugerir isso, mas, cara, olha só, eu vou te pedir desculpa, Mas é o que eu Sandra. sugiro, quando termina o curso, eu encaminho as pessoas para os grupos. Tem o grupo dos 40 dias de riso, tem o grupo para treinar novos exercícios, que é com o Marcelo Pinto, e tem o grupo do saber do riso. Agora, tem gente, Will, que termina o curso e vai para o sítio da família, onde não tem internet, para fazer os 40 dias de riso. A pessoa não quer ler, não quer internet, informação, livro. A pessoa quer se ler. A pessoa quer fechar o olho e olhar para dentro. E eu estimulo muito isso. Não, porque cara, o Dr. Catária eu te entendo, cara, e eu acho que você está com a razão, porque, por exemplo, acho que foi a Annelise que falou que a gente está com obesidade de intelecto. E é nesse aspecto que você está falando. Agora, eu vou te pedir desculpa, cara, eu vou abrir, porque eu nunca tinha feito isso. Délia, por favor, fale. Bom, antes de falar, vou rir um pouquinho, porque vamos passar a bola. E me desculpo porque pode ter barulho aqui, tá? Eu quero colocar só umas coisinhas bem rapidinhas, né? Primeiro, em algum momento, tu falou, William, bom, eu sou uma libriana, então o símbolo de Libra é a balança, né? Então vamos colocar a balança aqui, porque a balança pesa as duas coisas, né? Tu falou em algum momento de que o Sandro não falava que fosse necessário o estudo. Eu acho que o o Sandro sempre disse é que para ser líder, praticante, é imprescindível, a palavra é imprescindível rir, né? O resto também ajuda, essa é uma. Quando se falou em que ele era o único, nós temos um outro super professor de líderes, formador de líderes que está aqui na sala, entrou, que ele tem esse grupo onde a gente estuda, e aí vou fazer um link com as coisas que a Annelise colocou. A gente sempre se questiona, inclusive a gente já decidiu no nosso grupo de Lavir e passar para todos os líderes a importância de perguntar, por exemplo, nas sessões que estão online, se as pessoas estão sozinhas, porque essa coisa, se acontece alguma coisa na saúde física da pessoa, apesar de que a gente diz das contraindicações e tudo, e se está sozinho no apartamento e dá um troço como deu em algumas pessoas, né? O que pode acontecer? Como a gente resolve? Quem é responsável disso? Para esse tipo de coisa serve o estudo, né? Então, o estudo, saber um pouquinho mais profundamente, não ir assim, a tonta e louca, rir e fazer os outros rirem, sem passar isso de que, bom, o que eu vou fazer? Se me processam, porque uma pessoa tive um infarto na hora que estava rindo, porque riu demais. Não, são coisinhas. A outra é que rir, muitas coisas se aprendem, o estudo está nos livros, mas está na prática, né? Então, realmente são coisas que vão juntas. E quero dar uma sugestão, William, para talvez colocar em nosso Instagram, que tu dirige do Saber do Riso, colocar para quem quiser saber mais, listas de bibliografia, assim como
O Sandro falou da Edurne, que eu não sigo ela, mas mais ou menos, que ela coloca matéria, seria interessante a gente fazer uma parceria, umas listas de bibliografia interessante, para que as pessoas que querem saber mais possam ir atrás. E saber, conhecimento nos liberta de estar nessa matrix que quer nos manipular. Então, vamos lá aprender, vamos juntar riso, estudo e prática para que seja lindo, para que tenhamos conhecimento, ferramentas para poder agir em caso de problemas. No Labir, por exemplo, a gente estuda exercícios também, né? Como podemos fazer para ter exercícios com assuntos novos, toda forma de como chegar a empresas, a esto, a outro. Eu acho interessantérrimo. E estamos estudando, mas também estamos rindo. A gente não para de rir. Então, e a balança, meninos. Vocês dois estão colocando uma coisa incrível para o yoga do riso, que é a união de saber sobre o riso e de praticar o riso, uns e outros, e respirar, claro, senão morremos todos, né? Agora uma risadinha e passo a bola. Fala, Sandrão. Tem uma coisa que vocês ainda não sentiram, provavelmente, mas quem for fazer o curso de formação de professores vai sentir, que é o seguinte: a gente dá o curso, a gente dá o treinamento, e é uma responsabilidade gigantesca, porque a partir dali a pessoa vai levar adiante, e eu já não controlo tudo, tá? Então, por exemplo, eu dei a formação para a Geni, maravilhosa de Santa Catarina, e ela aí vem assim e fala para mim: Sandro, me ligou, a gente passou uma hora conversando e ela brigando comigo: Sandro, o yoga do riso está errado. Está errado porque eu descobri que é melhor da seguinte forma: é você fazer, para cada exercício, você fazer uma intenção. Então, poxa, eu acho muito, muito ridículo você fazer uma aula de yoga do... Não sei se foi ridículo, mas eu acho alguma coisa negativa. Você fazer uma prática que é riso do leão, riso do fio mental, riso daquilo lá, e termina a prática, a pessoa não recebeu nada de intenção. Percebe? Eu não sei se vocês percebem, mas quantas camadas de problemas a gente tem aí? Como se o exercício do riso só importasse se tivesse uma lição atrelada a ele. Então, vamos fazer o riso do amor incondicional, porque é mais importante amar incondicionalmente do que o amor romântico. Aí depois vem o exercício do riso. Percebe, gente? Eu nunca falei que era preciso ter uma intenção para o exercício do riso. Mas uma aluna minha pode ter essa descoberta e começar a transmitir para outras pessoas. Percebe? Se eu for, na hora de treinar líderes, isso é muito mais complexo. Na hora de treinar formadores, isso é muito mais complexo. Porque o formador pode aprender alguma coisa, interpretar de acordo com a sua convicção e sair passando adiante para os seus líderes. Imagine, daqui a pouco o yoga do riso vira uma prática em que existe um ensinamento com um risado. Quem disse que cada exercício do riso tem que ter um ensinamento? Eu fiz uma sessão agora em Portugal que o Márcio decidiu em cada exercício falar uns 3 minutinhos. Aí a gente ria, 30 segundos, parava, aí ficava 3 minutos ouvindo ele dizer que a alimentação vegetariana é importante e tal e tal. A cada momento em que o líder faz uma fala de ensinamento, ele está saindo da linha do método e indo para a sua linha. O Márcio acha importante a alimentação vegetariana, mas aquilo ali pode ser um gatilho que deixe a pessoa desconfortável e não se entregue mais ao riso. Percebe qual é o lance? Quando a gente está na linha do método, a gente também tem riscos, mas a gente está numa linha que está sendo feita há 26 anos e que está sendo experimentada em milhares de lugares. Percebe a diferença? Quando a gente vai para o nosso, por exemplo, colocar uma intenção em cada exercício me deixou meio preguiçoso. Pô, a cada risada eu queria outra risada, agora eu tenho que ouvir uma mini palestra de 3, 4 minutos até o próximo riso. Quebrou o meu ritmo, no meu caso, por exemplo. Então, olha que viagem. Quando vocês falam, quando alguém falar, falta indicar estudo, falta indicar não sei o que lá, é punk você dar um curso de formação e, no final, dar orientações para a pessoa. Aquilo ali pode determinar o caminho da pessoa. Então, por isso é que, para mim, é muito mais seguro simplesmente dizer o que o Dr. Kataria me disse. Porque, pelo menos, não é o meu ego. Pelo menos
uma corrente que já vem há pelo menos 2 décadas, está sendo praticada em milhares de lugares, funcionou em um bocado de lugar, e aí eu só passo adiante. Entendeu? É por isso que eu não posso, na minha opinião, a minha responsabilidade é não ir além do método. Isso é o param-pará. Isso aí eu fico mais seguro de que eu estou transmitindo uma coisa mais fidedigna. Tá certo? Aqui, ó, a Alice vai fazer o curso de formação. Quando a Alice for dar um curso de formação para líderes de yoga do riso, quando ela for formar novos líderes, se ela não se, ela vai seguir o que ela aprendeu comigo. Se o que ela aprendeu comigo for diferente do Dr. Kataria, quando chegar lá na frente, Joãozinho da quinta esquina já está ensinando uma coisa nova. Já está ensinando uma coisa nova. Então, por que Sandro não estimula um lá? Não, Sandro faz o que o Dr. Kataria faz. Sandro faz o que o Dr. Kataria manda fazer. É simples, é muito simples. Agora, Sandro, o yoga do riso poderia ser mais. Tudo bem, mas eu não faço mais. Eu faço o que o Dr. Kataria me mandou. Porque o mais pode ser maravilhoso para você, mas para outra pessoa pode ser ruim. Intenção em cada exercício era o mais positivo para a Geni. Para mim é ruim, para outra pessoa pode ser ruim. O mais é arriscado. Pode melhorar. Então, o que eu acho que a gente faz? A gente faz sideway, né? Do lado, pelo lado. O saber do riso está aqui, ele existe. Eu recomendo o saber do riso em todos os cursos. Agora, o líder de yoga do riso, e eu não estou dizendo que vocês dizem isso, mas o líder de yoga do riso não é obrigado a passar pelo saber do riso para ser líder de yoga do riso. Mas ele está aqui, e ele está crescendo, ele vai crescer, ele está se mantendo do jeito que dá. Às vezes vem pouca gente, é isso mesmo. Minhas sessões também, às vezes, vem pouca gente, paciência. Agora, o que não dá para fazer é cada pessoa, ao seu alvedrio, colocar uma coisinha nova. Eu vou colocar. É importante. Por exemplo, não era importante ter no curso de líder de yoga do riso um módulo sobre yoga do riso nos hospitais? Eu acho que era. Eu não vou colocar. Por que eu não vou colocar? Porque não me foi dado. O que eu faço? Gente, vamos marcar um workshop com Gabriela Moran para ela dar. Percebe? Porque senão, Will, a gente vai pegar o yoga do riso, e uma fala que o Maurício Salem disse uma vez, o yoga do riso a gente vai desenvolver ele até um ponto que ele vai ser um curso tipo universitário de um ano e pouco. Se a gente for querer colocar, se a gente quiser colocar tudo que o yoga do riso pode ter, vai ter um módulo grande sobre dança, um módulo grande sobre tantra, um módulo grande sobre aromaterapia, um módulo grande sobre meditação. A gente faz 2 anos de curso, dá para fazer. Mas aí, olha como a barreira de entrada fica maior. Quem pode fazer um curso de fim de semana? Quem pode fazer um curso de 2 anos? Percebe? E aí você falou o lance do sucesso, né? Que é uma palavra... Sucesso é uma palavra... genérica, né? O que é sucesso para cada pessoa. Mas, por exemplo, na Índia, a gente tem mais da metade dos praticantes de yoga do riso do mundo, estão na Índia, bem mais, e a Índia nunca exigiu do Dr. Kataria grandes fundamentações, etc. É claro que também há e também ajuda, mas a galera fala, ri, bora. A gente também, eu estava aqui olhando vocês conversando e eu pensei assim, olha como nós somos ocidentais. E faz sentido, porque nós somos mesmo, e ainda bem que somos, é a nossa realidade. Mas em outras comunidades, isso não seria, não precisaria dessa conversa toda. Riso, respiração, bora respirar. Tá certo? Veja, inclusive, aí é um ponto sensível, a gente precisaria de outro saber do riso para falar sobre isso. A gente está seguindo um método de um indiano. Tá ligado? A gente está seguindo o método de um indiano. A noção de indiana, a noção de conhecimento é muito diferente da nossa. Muito diferente da nossa. A medicina é outra, a ciência médica é outra. Eu já vi yogis dizendo assim que o yoga é uma ciência. Só que por outros métodos científicos. É uma ciência. É uma zona que para nós é desconfortável de estar. Para nós que somos mais mentais e tal. É desconfortável de estar. E, Will, quando eu estou falando com você aqui, 7 anos depois de eu conhecer o yoga do riso, eu preciso dizer, eu fui desconstruído. Sentar para dar risada, para mim, era um ato ridículo. Eu falo isso, falo no meu livro. Eu me senti idiota. Eu precisei desconstruir as minhas barreiras mentais para poder me entregar. Sabe o que o meu professor de alimentação crua me falou quando eu comecei? Ele falou, o seu problema é que você estudou demais sobre alimentação. Eu estava estudando livros de nutrição na Combicura e tal. Ele falou, o seu problema
para conseguir se entregar à alimentação da natureza, é porque você estudou demais. Não existe contar caloria, não existe saber o que é isso. Naquele método, veja, eu não sou anticientista de jeito nenhum, mas naquele método, para se entregar à sensoriedade, à limpeza do paladar e etc., para viver a alimentação da natureza que ele me ensinou, e é um método minúsculo, mas para aquele método eu tinha que me livrar da ciência, porque a ciência me atrapalhava. No yoga do riso, quando as pessoas vêm para o curso, elas precisam se limpar um pouco do que aprenderam sobre o riso, para poder se entregar ao riso. Então, eu não vou, naquele momento, estimular excessivamente, igualmente a teoria. Eu vou estimular a prática, porque a gente está saindo da mente e indo para o corpo. Você, Will, fez esse caminho com segurança, porque você tem tanto uma quantidade gigante de estudo, quanto uma quantidade gigante de prática. Mas eu, quando eu recebo 30 pessoas num curso, 80 pessoas num curso, eu não sei. Não tem como eu saber. Só cada um que sabe. Cara, a minha parte é estimular. Eu quero te agradecer, cara. Independente de qualquer coisa, você pode continuar. Primeiro que eu queria ter explorado mais a tua presença e não vou conseguir, mas eu queria te agradecer porque eu, pelo menos, consegui compreender o teu ponto de vista e eu acho muito justo que você mantenha o foco de, como é que se diz, trazer para teus alunos o que uma Dhanacharya traz exclusivamente, não mais nem menos. Eu entendi, cara, agora eu entendi. Se ele não fala, se ele não ressalta nada sobre saber, sobre conhecimento, e é assim que ele te transmitiu, é assim que você vai transmitir para as outras pessoas. Eu respeito isso, até porque, cara, no Saber do Riso, cara, nunca a ideia não é convencer ninguém de nada. É dar oportunidade que as pessoas observem opiniões diferentes, porque senão aí eu estou entrando na polarização também. Entendeu? Então, te agradeço, eu consigo te entender perfeitamente e vou continuar, como é que se diz, na minha reza, tentando mostrar a necessidade de você, como é que se diz, você apoiar a tua prática em cima de uma teoria, para você não ficar com uma prática solta. Agora, é necessário também que as pessoas percebam o que você está falando, que nós já estamos com a cabeça muito cheia de coisas. Então, para equilibrar, funciona mais ou menos com o que está acontecendo com o racismo, né, cara? Tem uns que acham Exatamente. que, né, cara, que não só com racismo, com as mulheres, ou seja, tem que haver o que acontece, né? Quando você sai de um ponto que está muito reprimido, a tendência é você ir primeiro para o outro ponto para depois alcançar o equilíbrio. Como nem todo mundo vai ter consciência disso, você tem que permitir que as pessoas saiam do excesso de cognição, vá para o excesso de prática para depois elas alcançarem por conta própria o equilíbrio, nesse caso de teoria e prática. Na verdade, eu queria... Deixa eu dizer uma coisa, minutinho. Quando eu, em 2018, comecei a dar formações, eu tinha um sonho de ter um cabelo Rastafari. Estava deixando crescer o cabelo Rastafari. E aí, olha que exemplo, nada a ver, mas vocês... Aí, eu estava começando a dar as formações. E aí, eu fui e realizei o meu sonho. Deixei o cabelo Rastafari. E aí, fui falar com a Gabi. Amor, o que você está achando do meu cabelo? Ela falou, tá legal e tal. Eu falei, mas qual você acha que é a impressão que as pessoas vão ter ao me olhar? Aí ela falou assim, eu acho que algumas pessoas vão achar muito legal e algumas pessoas vão achar muito esquisito, repugnante, né? Refratário. E aí o que eu fiz? Raspei o cabelo. Por quê? Porque eu, naquele momento em que eu estava difundindo o yoga do riso, tão desbravante, né? Estava acontecendo muito menos coisa do que acontece hoje. Eu não queria de jeito nenhum
que a minha imagem fosse associada a nenhuma admiração, porque yoga do riso é uma coisa da galera alternativa, lá, e nem queria que a galera ficasse, yoga do riso é uma coisa da galera alternativa. Percebe? Quando eu vou começar o meu curso, eu tenho dito assim, ó, pessoal, vocês estão aprendendo yoga do riso a partir de Sandra. E nessa vivência, vocês vão identificar o yoga do riso em mim. Vocês estão conhecendo a partir de mim, é natural. Eu fiz um curso de Theta Healing com a mulher. Theta Healing, para mim, fica, no inconsciente fica. É uma coisa daquela mulher ali, que veste aquela roupa. Fica isso, né? Eu gosto de dizer, olha, eu conto a história que o Marcelo Pinto me contou, que ele foi para a Índia e achava que para dar o curso ele precisava sentar de perna cruzada. Para dar o treinamento eu tenho que sentar de perna cruzada. E lá ele descobriu que o curso podia ser feito em cadeiras. Tá? Então, a pessoa que fizer o curso comigo, ela inevitavelmente vai ter uma ideia de que yoga do riso tem a ver com esse menino aqui, sei lá, que inspira, sei lá o quê, yoga, liberdade, sei lá que zorra que o inspira. A pessoa que fizer o curso com o Marcelo dificilmente vai tirar a imagem de que o yoga do riso tem um grande campo nas empresas e não sei o quê, não sei o quê. Dificilmente. Qual é o nosso papel? Como formadores. Vou dar mais um exemplo para ficar bem legal. Digamos que a Annelise dê curso de formação. A Annelise vem com um background gigantesco. A pessoa que for fazer o curso com a Annelise vai identificar o yoga do riso naquela situação ali de muita psicologia, estudo e etc. Absurdamente. Qual é o nosso papel? Meu, de Marcelo, de Annelise nesse exemplo? É conseguir transmitir o yoga do riso para além de nós. Marcelo precisa deixar claro que a pessoa não precisa ser homem de negócio nem mulher de negócio para fazer yoga do riso. Eu preciso deixar claro que não precisa ser yogi. Annelise vai precisar deixar claro que não precisa ser psicanalista, psicoterapeuta formado em psicologia. Percebe? Aí a gente cometeria um erro. Se a gente reforçasse essa identificação que a pessoa tem no nosso yoga do riso, na nossa imagem do yoga do riso. Então, Will, se um dia você vier fazer a formação de professor de yoga do riso, eu te peço cuidado também nessa transmissão, para não identificar e as pessoas saírem do seu curso achando que precisam ser enciclopédias do riso. Não precisa, não precisa. Pode ser, você pode estimular isso, mas cuidado, porque as pessoas, quando vêm para o yoga do riso, no método do Dr. Kataria, é sobre o único que eu falo, não conheço nenhum outro, sobre o método do Dr. Kataria, a pessoa precisa aprender um pouquinho sobre o riso, vivenciar o riso e ser o riso. O estímulo não é ser cientista, nem ser empresário, nem ser rico. O estímulo é ser o riso, que é uma missão que não é só material, não é só mental e não é só espiritual. Não é tão fácil. Dar curso de formação qualquer um dá. Mas dar bons cursos de formação, seguindo uma cartilha já programada, contendo o nosso ego, que quer colocar muito mais conteúdo do que tem ali, que quer tirar, que é difícil. É preciso muita disciplina, é preciso discipulado, porque a gente pode dar outros conteúdos. Mas aí a honestidade pregaria que a gente tirasse o nome do Dr. Kataria e ensinasse outro método. Então, quando Marcelo Pinto quer dar o assunto de empreendedor riso, ele dá um curso de empreendedor riso. Aí ele fica livre para ensinar empreendedor riso. Se a Annelise quiser dar um curso de psicologia do riso, ela dá um curso de psicologia do riso. Aí ela fica livre. Eu posso dar um curso de espiritualidade do riso, sei lá, meditação, não sei o que lá. Mas quando eu vou dar o curso de yoga do riso, eu sigo a cartilha do yoga do riso. A cartilha universal é o riso, como disse Vera Brumar. Meu parceiro, muito obrigado, cara, de coração, Sandra. Pô, sério mesmo, cara. Eu estou muito feliz de ter você aqui hoje, porque eu pude compreender melhor qual é a tua visão, qual é a tua perspectiva dessa relação da teoria com a prática. E, cara, a gente vai levando. Com relação a essa coisa que você falou, cara, por mais que a gente tente, pô, eu acho que você dá o melhor de você, mas não adianta, cara. Você sempre vai transmitir o Sandro, você não vai transmitir a neutralidade total, absoluta, mas você, pelo menos, está dando o melhor de você e por isso que você está aqui hoje, para defender o que você ensina, que é o Madame Kataria até onde você consegue ser. E aí, alguém gostaria de colocar... outra coisa. Só um ponto. Eu não acho que o Dr. Kataria seja perfeito, nem nada disso. Eu não tenho devoção por ele, não.
A mesma devoção que eu tenho por ele, eu tenho por vocês, pelo Deus que habita no coração de todos. Não acho que ele seja perfeito, mas de jeito nenhum. Quando eu digo que sigo o método, que sigo o mestre, o Dr. Kataria, por exemplo, ele não é o mestre da minha vida. Ele não é o mestre da minha vida. Por exemplo, ele não é o mestre da minha alimentação. Eu não me alimento como ele. Tá? Ele é o mestre do método que eu ensino. Simples assim. Do mesmo jeito que eu não sou mestre de vocês. Não sou mestre de ninguém que fez curso comigo e nem posso ser. Eu não tenho nenhum condão para isso. Mas eu sou mestre de um método. De um método. Sou professor de um método. É simplesmente isso. E tento passar esse método na originalidade. Se alguém vier advogar pela importância de um relaxamento mais profundo, eu vou dizer, ok, faça. Mas esse aqui já é... Colocar uma música já é relaxamento. Você acha que eu não recebo crítica de pessoas que falam, Sandro, o Yoga Nidra tinha que ser mais profundo. Como é que você fala que a pessoa pode só ficar em silêncio? Eu digo, pode só ficar em silêncio, porque o método diz que pode ficar em silêncio. Ah, mas tinha que ter uma meditação com visualização. Não, não precisa, meditação do riso. Eu recebo crítica de todos os lados, porque todo mundo quer que o método seja um pouquinho mais da sua forma. Todo mundo quer que o método seja um pouquinho mais da sua forma. Eu também queria. E aí, na minha prática, eu faço da minha forma. Na hora de ensinar, eu ensino o Dr. Kataria. Isso não é... Sandro, mas isso não é hipocrisia? Você não está ensinando... Não, brother, eu só tenho autoridade para ensinar daquela forma. Eu não tenho nenhum título para ensinar de outra forma. Eu só posso ensinar daquela forma. Se na minha prática eu fico de cabeça para baixo, porque eu gosto de fazer invertida, é problema meu. Mas como é que eu vou chegar no curso e dizer, façam de cabeça para baixo? A pessoa quebra o pescoço. E aí? Diga, Vera. A Vera está querendo falar. Fala, Vera. Oi. Maravilhoso, maravilhoso. Pegando aí a fala final do Sandro, e Sandro e William são uma unidade só, né? São uma vida como todos nós também. Isso é união, isso é unidade. Então, aprendemos também, né, que o conhecimento ele faz parte, mas todo conhecimento é autoconhecimento também, toda cura é autocura. Então, o autoconhecimento, né, ser o mestre, os nossos mestres é a vida, né? Nós não somos mestres de ninguém, é a vida que é nossa mestra de cada um. Então, lembrando que também Cristo, né, o mestre dos mestres, ele só era líder porque ele vivia o ensinamento, né? Ele vivia o ensinamento, isso era autoridade, ele era seguido porque ele vivia. Então, o Sandro está nos ensinando isso também, né? Viver o riso, ser o riso, né? E todo conhecimento, como o Sandro disse, é o nosso autoconhecimento. E esse autoconhecimento, né, é seu. E proporcionar ao outro também que ele conheça e se torne autoconhecimento dele também. Então, muito obrigada. Agora eu queria saber o seguinte, cadê a Annelise, cara? Eu tive um insight agora, eu também olhei para a foto. Eu tive um insight. Sabe por que a gente está aqui no Saber do Riso? Defendendo a importância do estudo, vocês estão aqui defendendo a importância do estudo, porque a importância do riso para vocês já tá estabelecido. Percebe, Will? A importância na prática, aqui no Saber do Riso, já está estabelecido. E aí surge a necessidade do estudo, de advogar pelo estudo. E eu acho que, às vezes, a nossa dicotomia seja só essa, cronológica. Vocês estão me vendo no curso de formação defendendo o riso, porque naquele momento, antes da pessoa entender a importância do riso na prática, ela precisa praticar. Depois, aqui no Saber do Riso, a Annelise já tem quantos anos sorrindo? Já tem anos sorrindo. Está tatuado nela a importância do sorriso. Aí ela vai defender o estudo. Mas tem um risco nessa história, cara. E aí eu te defendo, porque nessa de você entender a importância do riso e começar a estudar o riso, se você parar de praticar, porque acontece, aí, cara, foi tudo por água abaixo. Cara, em nenhum momento... A mente mente mais do que o riso. A mente mente mais do que o riso. Quando a gente está ali, pelo menos é o que acontece comigo, de olho fechado, rindo, é um processo mais confiável do que... Mas isso aí já é pessoal. Então, ó, antes de ir embora, eu quero só reforçar, gente,
Por exemplo, os pontinhos que a Annelise colocou, mas e para a segurança da prática? E para a regularização da prática? Gente, sem dúvida que o estudo do riso vai ajudar muito nesse processo. E estou aqui apoiando o saber do riso, e já falei que senti dor por não estar claro o meu apoio ao saber do riso, vou tentar cada vez deixar mais claro, mas regularização, segurança da prática, tudo isso, o estudo vai ajudar muito. Lógico, a gente vai recorrer aos estudos lá de todas as pessoas, mesmo que não são do yoga do riso, a gente vai recorrer àqueles estudos, mas no processo de formação do líder de yoga do riso, eu atenho-me ao manual de líderes e a sugestão de que as pessoas riam 40 dias. A partir daí, cada pessoa, quem necessitar de mais estudo, vai estudar, e quem vier me perguntar referência, vai receber as referências que eu tiver. É isso. Gratidão. Fala, Lu. Cara. Eu não vou falar nada, não. Eu só vou convidar vocês para... Rir. Vamos, gente, rir. Gente. Cara, o bom, cara, com o Sandro, que até o que é sério a gente ri. Vamos rir, então? Com isso de fechamento? Vamos rir, gente! Peraí. O William falou riso de despedida, eu fiquei com medo de desligar a sala. Amanhã tem aula com Ana Banana, já não me lembro a hora, acho que é 16 horas do Brasil. Ana Banana é aquela pessoa que a gente olha fazendo a prática e fala assim, rapaz, falta aí um pouco de centramento mental. Às vezes a gente pode ter essa impressão no nosso coração. Essa mulher despirocou de vez. Essa mulher se perdeu muito na criança. Ana Banana é esse exemplo, né, da infância. E na maioria das vezes a nossa mente fala, aquilo ali não está normal, não está natural. Aí eu vou convidar vocês para amanhã assistir com esse outro olhar dessa nossa conversa hoje, para ver se a gente consegue ter uma outra visão sobre aquilo ali, porque ali está a maestria. É por isso que o primo Cláudio é o meu mestre. Então, amanhã convida, ela vai ensinar como montar uma prática de yoga do riso presencial, com brincadeira, com não sei o que, não sei o que lá. Recomendo muito. E também dizer, principalmente vocês aí do Sul, vai ter o curso de líderes, de professores em Blumenau, e quem não quiser fazer a formação de professores, venha na mesma, só vai pagar os custos de hospedagem e alimentação, que é lá do sítio, não precisa me pagar nada, para a gente estar junto. Se isso não te convence, a possibilidade da gente estar junto num sítio maravilhoso e fazer passeio para a praia e dar risada, se isso não te convence, saiba que vai ser o aniversário de Lourdes e ela vai estar lá em Blumenau. Então, isso eu acho que é um argumento inescapável. Venha para o curso. Veja, eu não estou fazendo propaganda de algo para eu ganhar dinheiro, não. Estou fazendo propaganda de algo para você vir, para a gente se encontrar. E o outro é em Salvador. Eu não estou vendo aqui muita gente de perto de Salvador. A Gisele Eloy que está aqui. O outro é em Salvador. Quem quiser vir, vai ter a presença de Rafa Lobo, vai ter a presença de Alice Soares. Ainda que você não queira fazer a formação, vem, fica com a gente, vai ser uma vivência maravilhosa. Vai ter vários tempos livres para a gente ir passear na praia, etc, etc. E aí, se depois você decidir fazer a formação, você já tem o conteúdo ali aprendido, depois talvez você me encontre um dia e a gente já faça a formação, você já fica com parte da coisa feita. E a outra coisa para falar é que eu já não me lembro. Repete a data, Sandro. O carnaval vai ser aqui em Salvador de 25 de fevereiro a 1 de março, em Blumenau de 27 de março de 23 a 23. Então, 5 dias presenciais. Venham curtir, vai ter um ônibus, vai ter uma van saindo de São Paulo para lá. Venham curtir com a galera do riso, final de semana maravilhoso, e dar risada, e comer comida gostosa, e se abraçar. Todo mundo testado. Aí, Will, você vê como é delicado ser professor. Teve gente que falou assim, mas Sandro, você criticou o negócio da vacina. Eu não quero ir para o curso porque eu não tomei vacina e estou com medo de sofrer preconceito. Percebe como é difícil quando a gente escapa do método? Escapei do método e dei minha opinião. Eu acho importante a vacina. Uma aluna querida falou, mas eu não vou porque eu não tomei vacina e acho que vocês podem... Percebe?
Gente, se você não tomou a vacina, não tem problema. Você vai fazer o teste antes de entrar. Todo mundo vai fazer o teste. Quem tomou vacina e quem não tomou. Faz o teste, tá todo mundo testado, a gente se abraça e se dá beijinho na bochecha e curte, tá bom? Mas não vai ter esses preconceitos, né, essas discriminações de qualquer tipo. Lógico, o Yoga do Riso é sobre isso. Já falei demais. Vocês não me chamam mais, né, para saber do riso, porque eu fico falando sozinho. Não tem estudo nenhum, é só sandrismo. Sandro, vamos rir. E se for um convidado muito especial, que é a criança é toda nós, vamos ganhar um beijinho bem no nariz. Sandro, vamos fechar, porque a minha filha acordou, ela está dodói. Tu fecha para mim, então, a sala? A gente ri e tu fecha. Não, mas vamos então fazer o seguinte, vamos ficar em pé. Para a gente fechar bonito. Ai, minha câmera não me pega. Vamos fazer o riso assim, ó. Para limpar. Muito bem! Muito bem! Viva o Sandro! Viva a Will! Viva a família! Viva o Riso! Viva!